Síndrome da ausência de natureza, você já ouviu falar? Na revista Science, em 2017, foi liberado essa informação em um dos artigos científicos. E, em resumo, a síndrome da ausência da natureza é uma hipótese para explicar o grande aparecimento, a grande demanda de transtornos mentais e transtornos físicos, onde a hipótese é que, por nos afastarmos da natureza, nós pagamos um alto preço em sinais, diversos sinais e diversos sintomas, o que caracteriza, no caso, aí, a síndrome. A questão toda é a seguinte, para você entender um pouco melhor, nós somos parte da natureza e a natureza faz parte de nós, é uma forma mais global de você entender. Se você for mergulhar mais em neurociência, você vai cada vez mais entender isso, o quanto nós fazemos parte do universo inteiro e o quanto nós precisamos um do outro, o quanto nós precisamos estar em conexão com a natureza e o quanto nós precisamos estar em conexão com o outro. E nós pagamos um alto preço por isso. Para você ter ideia, por exemplo, só pelo fato de você não ver o sol no momento correto, de manhã cedo logo, você já tem uma tendência a ter problemas de insônia, por deslocar a arquitetura do sono, por exemplo. E grande parte, só para você entender, grande parte das desordens psiquiátricas que nós temos hoje, com base em neurociência atual, entende-se que podem ser reflexos de uma má adaptação à vida cotidiana. Ou seja, o nosso corpo, a nossa mente não foi preparada para o que nós temos hoje como realidade cotidiana. E por isso nós pagamos um alto preço em saúde e um alto preço em déficit de performance. Vou dar mais um exemplo. Eu dei o exemplo do sol aqui. Agora eu vou te dar um exemplo em relação ao nosso dia a dia. Por estarmos longe da natureza grande parte do dia, nós pagamos um alto preço na desregulação emocional. Existem alguns artigos, por exemplo, trazendo os benefícios do fluxo óptico, de apenas eu caminhar aqui na praia, de visualizar coisas, de passar o fluxo óptico, e isso já diminui a hiperativação das amígdalas cerebrais, que são áreas do cérebro, né, especificamente, existem amígdalas diferentes. Essas amígdalas cerebrais são as gestoras do estresse, do medo e do trauma. Então, por eu apenas caminhar e ter o fluxo óptico, isso já tende a diminuir a hiperativação das amígdalas, diminuindo assim medo, trauma, paranoia e ansiedade. Vou dar um outro exemplo. Por você ouvir canto de pássaro, por você estar em ambientes verdes, isso já reduz a ansiedade e trata também a depressão com base em ciência atual. Então, você pode encontrar diversas explicações científicas do grande impacto da natureza na nossa saúde e na nossa performance. Então, eu te dei alguns exemplos. Vou dar mais um exemplo aqui, tendo em vista o contexto social. Só pelo fato, por exemplo, de você se isolar socialmente, você já tende a aumentar uma neurotoxina chamada taquicinina nas amígdalas cerebrais, a mesma área gestora do estresse, medo e trauma que eu citei agora há pouco, e o aumento dessa neurotoxina taquicinina gera o aumento de ansiedade, medo, trauma, paranoia. Olha só, pelo isolamento social. Então entenda de certa forma, mais objetiva possível, que você faz parte da natureza. Se você ficar longe da natureza, você paga um alto preço em saúde e em performance. Você faz parte da sociedade, de estar com o outro. Se você não estiver com o outro, não estiver socializando, você vai pagar um alto preço em saúde e performance. Vou dar mais um exemplo de performance para vocês, tá? Em relação ao ambiente de natureza. O primeiro ponto não existe alta performance doente, né? Então, se você quer ter alta performance física, mental, e quer ter alta performance nos negócios, por exemplo, você precisa, a primeira coisa, é ter saúde. Você precisa estar saudável. E para você estar saudável, você precisa de conexões de natureza e estar saudável mentalmente e fisicamente. Então, antes de pensar em alta performance, pense em estar saudável. Só por esse argumento você já entende a grande necessidade que é estar em natureza, beleza? Agora, falando um exemplo científico de aumento de performance, saiu nos últimos 2 anos na revista Nature, você deve conhecer talvez, é uma das maiores revistas mais conceituadas do mundo, a explicação de biológica de verdade, neurobiológica, do motivo por que nós aprendemos uma segunda língua de forma mais eficiente em grupo do que em separado. Como? Por quê? Se eu perguntar agora para você, você provavelmente vai dizer, não, isso acontece, nós aprendemos uma língua melhor quando estamos em grupo do que sozinho. Todo mundo sabe disso. Ok, mas ninguém sabia explicar neurobiologicamente, pelo menos não, eu não sabia e provavelmente a ciência não sabia até esses 2 anos anteriores. Agora,
Qual é a resposta? Em resumo, esse artigo trouxe um novo conceito chamado de cérebro social, onde eles provaram que, por apenas ver outro rosto humano, o nosso cérebro já utiliza uma via mais eficiente de aprendizagem, utiliza a via materna. Quando nós estudamos o mesmo conteúdo dessa outra língua, por exemplo, sem estar com outras pessoas, nós utilizamos uma via B, menos eficiente. Então, olha como isso é poderoso. Só pelo fato de você ver um outro rosto humano, isso já aumenta a tua performance cognitiva. Percebeu? Você aprende mais por estar vendo o outro rosto humano. Então, além de você se isolar da natureza, se isolar socialmente, aumentar diversos transtornos, entre eles a ansiedade, estresse, medo, trauma, etc., você ainda perde performance, porque a tua alta performance vem também das tuas relações com a natureza e relações com outras pessoas. Muito interessante, né? E um apontamento importante também que eu quero deixar é você entender, parece que de forma filosófica, que a vida acaba nos ensinando o seguinte: se você não for compartilhar conhecimento, se você não for compartilhar a tua vida, você não vai ser saudável e não vai ter uma alta performance. Esse é o preço. Então, quer se isolar? Tudo bem. Não quer colaborar com outras pessoas? Tudo bem. Você vai pagar em doença, você vai pagar e não ter alta performance. Se você pegar esse exemplo para os negócios, faz total sentido. Se você quiser sozinho fazer tua carreira crescer, teu negócio crescer, provavelmente você não vai conseguir os melhores resultados. Porque você deveria estar com outras pessoas. Você deveria estar em conexão, deveria estar compartilhando teu conhecimento, você deveria estar somando com a vida de outras pessoas. Então é interessante como a natureza, a vida, tudo como foi construído, nos coloca na posição de necessidade da natureza e de necessidade das outras pessoas, tanto para ser saudável, quanto para ter alta performance. Então, para concluir esse vídeo, entenda, se você quer saúde, você precisa da natureza. Se você quer alta performance, você precisa da natureza. Se você quer saúde, você precisa estar conectado, estar com outros. Se você quer alta performance, você precisa estar com outros. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui se você aprendeu alguma coisa importante aqui para somar com a sua vida, deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui para se inscrever no canal para você receber os novos conteúdos, que eu tenho a meta de distribuir novos conteúdos gratuitos de neurociência aplicada à saúde e alta performance toda semana, e você vai aprender muito aqui. E sempre acesse a descrição, que eu sempre distribuo também artigos científicos que fazem parte das minhas argumentações aqui nos vídeos, beleza? Então Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal.